Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, do versículo 14 ao versículo 21. Ora, os discípulos esqueceram de se tomar pães e não tinham consigo na barca senão um único. Jesus advertia-os, dizendo: Evitai com cuidado o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eles discorriam entre si, e que nós não temos pão. Conhecendo isto, Jesus disse-lhes: Por que estáis vós a discutir que não tendes pão? Ainda não refletistes nem entendestes? Ainda tendes o vosso coração obcecado? Tendo os olhos e não vedes, tendo ouvidos e não ouve? Já não vos recordais, quando dividi 5 pães por 5.000 homens, quantos cestos levantaste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. E quando dividi 7 pães entre 4.000, quantos cestos levantaste de pedaços? Responderam: 7. E dizia-lhes: Como é que não entendeis ainda? Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, a palavra hoje traz para nós um direcionamento diante da atitude da fé, diante do crer, diante de caminhar com o Senhor. Quando nós caminhamos com Jesus e nós passamos as provações, nós passamos as perseguições, as situações da concupiscência da carne, as atitudes, as quedas, as provações, quando nós vivenciamos isso, nós colocando diante da fé, colocamos ao Senhor a nossa situação e Ele resolve, Ele coloca a mão e cuida de nós. A atitude deles eles acabaram de ver a multiplicação dos pães e eles estavam ali com um pão, esqueceram de pegar pão. E eles começaram a falar como pensar, o pensamento que fere também. E aquele pensamento de desconfiança, aquele pensamento de medo, aquele pensamento de não ter uma solução para o seu problema. Querido irmão, quando você tem fé, você sabe que você tem um Deus maior que o seu problema. O problema é grande? Apresente o seu problema a Deus, porque você tem um Deus maior que tudo. E como diz ali na carta de Tiago de hoje, muito importante para nós, irmãos, até anotei. Feliz o homem, Tiago 1, do versículo 12 ao 18. Feliz o homem que suporta a provação. Uma vez provado, receberá a coroa da vida. Ninguém ao ser tentado diga, é Deus que está tentando, porque o nosso Deus não tenta ninguém. Porque o nosso Deus não tenta ninguém. É a sua própria concupiscência que fere o seu coração. Então, é o declínio que nós temos ao pecado quando nós pecamos. Nós convivemos com o pecado e a tendência é ser provado por essas situações. Mas quando isso acontece, nós se voltamos ao Senhor e nós caminhando com Ele, neste caminhar com o Senhor, nós estamos no barco com Jesus, nós estamos junto com Ele e você crer, acreditar, é você colocar em prática aquilo que Ele fala. O fermento dos fariseus, nós vamos ver agora. Jesus adverte seus discípulos contra o fermento dos fariseus e de Herodes. Qual que é esse fermento? Que contamina o coração. O fermento dos fariseus é o orgulho, a dureza e a resistência à palavra de Deus. O de Herodes simboliza o desejo de ouvir a palavra, mas sem permitir que ela transforme a vida. Não basta apenas ouvir a fé, ela precisa ser vivida. Então, querido irmão, é isso que nós temos que fazer hoje. É isso que nós vamos fazer agora. Não basta eu só ouvir falar que isso aconteceu um milagre. Eu tenho que viver isso na minha vida. E como que forma que eu vivo isso na minha vida? É eu me colocando diante de Deus com fé e colocando para Ele a minha vida. Colocando para Ele as minhas situações. Se esses homens ficassem quietos, mas chegasse, pegasse o pão e falasse, está aqui, Senhor. O Senhor acabou de multiplicar os pães, nós estamos com fome. Mas diante da fé eu creio que o Senhor vai multiplicar esses pães. E nós vamos se alimentar. Tudo ao teu tempo, Jesus, mas está aqui. Nós vamos deixar esse pão, porque esse pão, a hora que nós precisarmos, o Senhor vai multiplicar. E desse pedaço de pão nós vamos comer, todos nós vamos se alimentar e vamos ficar saciados. É atitude de fé, é você ter as suas situações e você colocar o Senhor. E eu te convido a hoje, nesse exato momento, não basta apenas ouvir a fé,
nós temos que precisam praticar a fé. Coloca a mão no teu coração e diga assim para Jesus hoje, confiante no Senhor: Deus, faz um milagre na minha vida. Deus, cura, Senhor, as situações, as feridas, cura as enfermidades. Cura, Senhor, a enfermidade da depressão da minha casa. Cura, Senhor, a enfermidade da ansiedade. Cura, Jesus, todas as enfermidades. Cura, Senhor, esse nódulo. Cura, Senhor, esta ferida. Cura, Senhor, essa situação. Liberta, Senhor, de todos os vícios. Liberta, Senhor, de todo o mal, de todo o pecado, do adultério, das contaminações. Liberta, Senhor. Eu estou te apresentando, Jesus, porque eu sei que o Senhor pode mudar tudo, e o Senhor vai mudar isso na minha vida, dentro da minha casa, as minhas enfermidades, o Senhor vai curar, o Senhor vai colocar a mão, porque estas enfermidades agora têm a mão poderosa de Deus, e a partir deste momento não terá mais as enfermidades na minha casa, porque eu creio, Senhor, que o Senhor já colocou a sua mão poderosa, o Senhor já visitou cada cômodo, o Senhor já visitou cada situação, e neste momento essas enfermidades já foram eliminadas. Essas enfermidades já foram curadas, porque o Senhor colocou a sua mão poderosa. E eu creio, Senhor, que todas as enfermidades da minha casa, nesse exato momento, aquelas que estão tomando conta, que estão ferindo o coração, que estão ferindo as situações, estão sendo exterminadas, porque o teu nome tem poder dentro dessa casa. Essa casa é toda sua, Senhor. O coração de cada um que está aqui é seu, porque eu entrego em tuas mãos a nossa vida. Não deixe que os pensamentos venham tirar a tua fé. O fermento dos fariseus, os pensamentos que tiram as provações, os questionamentos, duvidar da presença de Deus, duvidar do milagre. Simplesmente coloque e entregue e saiba que o Senhor está curando agora. Simplesmente toma atitude de fé. Eu creio, eu sei, está aqui, Senhor. O Senhor já curou, o Senhor já tomou conta dessa situação. Eu não tenho mais nada. Essa dor que eu sentia atrás da minha cabeça, na nuca, eu não sinto mais. Esse nervo que estava tomando conta, endurecendo todo o meu ser, não está mais tomando conta. Está sendo curado de um nervo, de uma dor que descia do pé aqui da cabeça até lá embaixo. Essa dor não existe mais, foi curada, foi eliminada, foi sarada, em nome de Jesus. Todos os pensamentos que iam e vinham, pensamentos de difamações, pensamentos de distorções, pensamentos de acusações, pensamentos de desfeita, de pouco caso, que você sentia no teu coração que era desprezado pelo mundo. Isso não tem mais no teu pensamento, porque já foi entregue tudo aos pés do Senhor. Sabe, irmãos, com fé nós acreditamos que tudo que nós estamos falando, Deus já tirou do meio de nós. Deus já tirou do meio do nosso coração. Deus já tirou dos nossos pensamentos. Deus nos dá uma paz muito grande no coração. Deus nos dá tranquilidade. Deus nos dá um caminho com Ele. Obrigado, Senhor. Nós já te agradecemos pelos milagres. Nós já te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado. Nós já te agradecemos, Senhor. Obrigado pelas curas e pelos milagres. Obrigado, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos, o ato de fé é fazer e crer. Não é ficar, será? Não, é fazer e crer. É isso aí, um ato de fé. Praticado é você falar, crer, acreditar, encerrar o assunto, colocar nas mãos de Deus com fé. Essa atitude de fé. Obrigado, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos. Pai nosso que estais no céu. Pai nosso, 3 Ave Maria. Pai nosso que estais